Boa noite. O Papo com Cris, entrando ao vivo nessa quinta-feira, dia 2 de julho. Firmino Neto, querido, bem-vindo de lá do Tocantins. O nosso convidado já está aqui também, Adalberto Maluf. Nós vamos bater um papo muito bacana hoje, cheio de conteúdo, cheio de informação. E eu estou muito contente. Eu quero lembrar que o Papo com Cris ao vivo tem o apoio, o patrocínio da Galvani Cipriani, Cidadania Italiana, da minha amiga Eliana Silveira, que está lá em Mantova, na Itália, cuidando de todos os processos, né, para a obtenção da cidadania italiana. Ela acabou de entrar aqui, né, Eliana? Boa noite, Eliana. Já é de madrugada quase aí, né? Em Mantova. Obrigada por estar com a gente. E eu quero chamar aqui o Adalberto. Antes de chamá-lo, de adicioná-lo aqui, eu quero dizer que o Adalberto Maluf, ele é presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico e é diretor de Marketing, Sustentabilidade e Novos Negócios da BYD, no Brasil. É formado em Relações Internacionais e mestre em Política Internacional pela USP. E a gente vai conversar agora com ele sobre mobilidade urbana, sobre energia, sobre fontes renováveis de energia. E vai ser uma conversa muito interessante. Fazia muito tempo que eu queria conversar com a Adalberto. Vamos chamar? Está chegando, Firmino, Eliana. O pessoal vai chegando, a gente vai batendo papinho. Ah lá, o Firmino deve conhecer o Adalberto. Oi, Cris. Oi, Adalberto. Tudo bem? Olha, a tela ficou preta de novo. Você avisou que podia acontecer isso mesmo, né? Eu tô Você com sabe algum que tá problema nesse girando, celular, viu? girando. Você Vou quer sair e tentar. entrar de novo? Eu vou tentar de novo com outro celular. Tá. Vai tentando que eu vou passar umas informações aqui. Tirar você. Enquanto a Adalberto, ele me avisou que talvez ele tivesse esse probleminha. Eu queria me lembrar que o pessoal que eu acabei de receber as informações sobre a Covid aqui em Piracicaba, a gente infelizmente teve mais 3 óbitos. Estamos quase chegando em 100, são 99 óbitos aqui em Piracicaba por Covid-19 e mais 136 casos positivos, somando aí 3.118 pessoas contaminadas pelo coronavírus. E no Brasil já quase 1,5 milhão de contaminados e quase 62 mil mortes. É uma coisa inimaginável. E a gente não sabe, né, para onde está caminhando. E, no fim, a gente conta com a fé mesmo para parar. Isso deve ter um impacto muito grande também naquilo que a gente vai falar sobre energia, sobre mobilidade, sobre a nossa economia. Obrigada, Ponta Verde Turismo, da Vera Maluf. Paula Maluf, obrigada. Pessoal da família do Adalberto. Fábio Furquim, obrigada pela presença. O Adalberto teve um probleminha na entrada da live, ele estava reiniciando o celular para a gente voltar a conversar. E a gente tem muita coisa para perguntar para ele. Ele já tem um nome aí, embora jovem, ele tem um nome fortemente ligado a essas pautas relacionadas à energia limpa, né, à mobilidade urbana, sustentabilidade nas cidades. Ele trabalhou na Prefeitura de São Paulo como assessor, ele trabalhou na Fundação Bill Clinton e tem muita experiência e está hoje na gigante chinesa global, né, que está em mais de 50 países, e hoje ele é diretor de novos negócios e de marketing e presidente da Associação Brasileira. Cissa, prazer em vê-la aqui, Cissa, saudade de você. A Cissa, como uma mulher inteligente, está sempre antenada nos assuntos. Agora sim.
Agora sim. Boa noite. Boa noite, Cris, tudo Tudo bem? bem? Tem algum probleminha com esse modelo de Samsung aqui? Tem muita gente na internet que reclama, por algum motivo ele dá esse problema com frequência nas lives, viu? Mas agora com o É, celularzinho mais antiguinho aqui deu certo. tá vendo? Só às vezes os mais antigos resolvem mais fácil, né? Primeiro eu quero te agradecer por aceitar o convite, um convite que já foi feito há um tempo. Eu sei que você tem uma agenda bastante complexa e eu estava há muito tempo querendo conversar com você, te entrevistar, pelo conteúdo que você certamente tem e pela sua dedicação a uma área que é muito, muito bacana, que é, né, a questão ambiental, que é o futuro. Eu queria começar falando, já fiz uma apresentação sua aqui, você fez um curso que a minha filha quer fazer. Eu tenho uma filha de 17 anos e ela quer fazer relações internacionais e é uma pessoa com aspirações como você certamente teve quando jovem. Vão além de ganhar dinheiro, de ficar famoso, mas fazer alguma coisa pelo mundo, né? Esse olhar mais global. Adalberto, eu queria perguntar para você já de saída, o que toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, né, com o mundo passando por uma situação extrema, uma crise sanitária sem precedentes, o que isso está impactando nessa área que você milita, que você atua de forma tão brilhante, que é da mobilidade, do uso da energia elétrica, né, como para a mobilidade. Fala um pouquinho sobre isso, que eu gostaria de ver uma análise sua nesse sentido. Claro. Bem, obrigado, Cris, pelo convite, né? É sempre um prazer muito grande estar falando de energia limpa, energia solar, mobilidade elétrica, essas grandes transformações da nossa economia. Acho que quanto mais as pessoas ouvirem sobre esse tema, melhor a gente se prepara para essas transformações, né? Existem tendências muito fortes que já vinham antes do Covid, de economia compartilhada, da energia limpa, né, da redução da emissão de gases de efeito estufa, de poluição. Então já vem há bastante tempo um esforço muito importante de governos federais, organismos multilaterais, liderança importante de prefeitos também, nessa agenda da sustentabilidade urbana. Não só porque o ambiental é legal, né, porque a gente precisa fazer, transformar o mundo. Não só isso, é questão econômica mesmo, né? São grandes tendências, os governos vinham liderando. Só que o Covid certamente acelerou muito desses processos. Ele acelerou processos de né, digitalização da economia, de consolidação da energia limpa. A gente tem hoje os planos de reconstrução das economias, seja o Green Deal, o plano de economia verde da União Europeia, o da Alemanha, da França, da Inglaterra, no próprio Estados Unidos, a iniciativa da China, de colocar no centro dos seus planos de desenvolvimento e reconstrução econômica, fazer a transição para a nova economia. A gente precisa fazer isso, né? A gente viu também com o Covid a importância de ter um carinho um pouco melhor com o ambiente urbano, né? A Covid é um resultado dos desequilíbrios ambientais, né? A gente está destruindo os habitats naturais, a gente está cada vez mais invadindo os habitats naturais, consumindo animais selvagens que não deveríamos estar consumindo, né? Isso, obviamente, tem um custo, né? E o que acontece também é que a sociedade, de alguma maneira, viu os efeitos ruins, por exemplo, da poluição, né? Tem estudos lá na Itália, na Lombardia, por exemplo, que mostram que cidades poluídas da Lombardia tiveram 4 vezes mais mortes do que cidades sem poluição. Nova York tem um estudo muito parecido, também mostrando regiões da cidade com alto índice de poluição, 2, 3 vezes mais mortes por Covid do que onde não tem poluição. Então, a poluição, que no Brasil a gente já tinha 50 mil mortes todos os anos associadas à emissão de diesel, né, de material particulado por diesel. A gente está falando de 50 mil pessoas, né, no Brasil. Claro que muitas estavam debilitadas, né, a gente está falando de muitos idosos, de criança, mas elas não eram para morrer naquele momento. Assim como a gente vê hoje os números da pandemia de Covid, é uma coisa
né, assustadora, né? A gente está falando de 60 mil vidas, né? E estamos longe do fim. Então, eu acho que é uma oportunidade também histórica da gente finalmente tentar fazer o que é certo, de integrar as políticas públicas, né, de priorizar a saúde das pessoas, a melhoria da qualidade de vida, a redução da poluição. A gente vê no Facebook, né, essas coisas, o pessoal mostrando lá foto de golfinho na Baía de Guanabara, né? Tem aquela foto famosa lá da Índia, né, que rodou o mundo aí, lá do The Guardian, que mostra ali o portão principal da cidade, e aí você tem ele poluído e ele hoje, todo o céu azul, você vê o Himalaia, né? Nova Delhi não via o Himalaia há sei lá quantos anos, né? Então você, cada vez mais as pessoas estão sentindo o que seria viver numa cidade com baixa poluição, né? O que seria viver numa cidade que prioriza a mobilidade mais sustentável, que reduz a emissão de poluentes, que melhora a qualidade de vida. Então, acho que essa visão de futuro vai nos marcar muito. E provavelmente, pós-recuperação, a gente não vai querer voltar naquele modelo, né, de crescimento desorganizado, de precarização da saúde pública, né, Você de acredita destruição. nisso? Você Olha, acredita que nós não vamos voltar? Eu gostaria de acreditar, eu quero acreditar. Mas você acha que o capital vai deixar? Olha, a nível mundial, a gente está falando de dois grandes processos. As principais economias do mundo, tirando os Estados Unidos, né? As principais economias do mundo hoje têm uma agenda de sustentabilidade muito forte. E a União Europeia lidera esse processo, e isso ficou muito claro com o European Green Deal, né? Esse plano de economia verde que foi lançado há alguns meses atrás, mas há um mês mais ou menos atrás foi consolidada a versão final, que ele fala muito de, olha, não deixar ninguém para trás, né? Mas ao mesmo tempo temos que fazer a transição para a economia de baixo carbono, a questão da água, a questão do ar, a questão da biodiversidade, a questão da cidade, das florestas. E ele coloca hoje um plano de reconstrução baseado em energia limpa, em mobilidade elétrica, em consumo consciente, né, em agricultura local, em desenvolvimento de cidades e bairros sustentáveis, um novo planejamento urbano, né, todas aquelas coisas que a gente ouvia do urbanismo, do futuro e tal, sendo uma realidade. Então, você teve anúncios importantíssimos que ocorreram nesses últimos meses dos maiores fundos de investimento do mundo. Eu estou falando dos fundos que administram tipo 35, 45%, não lembro, dos recursos mundiais, grandes fundos de pensão, né, lá da Europa, de trabalhadores e tal, dizendo, olha, nós não vamos mais investir em combustíveis fósseis, nós não vamos mais investir na economia do passado, a gente quer fomentar a economia do futuro. O plano de reconstrução europeu, ele está repercutindo também nos nacionais. A Alemanha, semana passada, anunciou um plano de apoio à indústria automotiva, de veículos elétricos em especial, né, falando 9 bilhões, isso é um pacote de 12 bilhões de euros só para o setor automotivo, para fazer infraestrutura de recarga, comprar veículos elétricos, ajudar a indústria a fazer essa transição. Então, o mundo caminha a passos largos para isso. E se a gente pensar a China do outro lado, ela termina agora esse ano seu plano de 5 anos de desenvolvimento, né? A China, a cada 5 anos, faz um plano de desenvolvimento, está no 14º agora, desculpa, 13º, e está planejando o 14º plano de desenvolvimento. Eles chamaram o Nicholas Stern, que é aquele economista famoso, né, da Inglaterra, que fez toda aquela política das mudanças climáticas, na época do Acordo de Paris, para avaliar o plano que eles querem lançar o ano que vem. O Nicholas Stern disse que o novo plano de desenvolvimento da China deveria se chamar o Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Nova Era, e que esse plano será o maior plano de desenvolvimento humano e sustentável da história. Então, se a China, que já é o país que mais investe em energia limpa, em mobilidade elétrica, em tudo que você imagina de novas tecnologias, a China hoje é o grande motor. Ela basicamente está voltando a ser a grande potência que ela sempre foi, né? Nos últimos 3, 4 mil anos, a China dominou o mundo, né? Tirando esses últimos 300 aninhos aqui, né? Que não é nada na história da China, né? Para eles não é nada, eles sabem, a economia chinesa vai ser a maior economia do mundo em 4, 5, no máximo 6 anos.
Então, você tem de um lado a União Europeia, de outro a China com a Índia. A Índia tem planos de desenvolvimento de sustentabilidade enormes que foram lançados nos últimos anos. E os Estados Unidos, óbvio, ele vinha com uma agenda da sustentabilidade muito forte, né, ainda mais no governo Obama. O Trump, né, ele tem uma postura um pouco mais relutante em relação à questão ambiental, mas a gente vai ter eleição agora, e o Trump hoje não parece que vai ser reeleito. Então, uma nova gestão democrata certamente vai colocar. Hoje eles têm lá o Green Deal, né, que foi criado lá nos Estados Unidos. É uma proposta incrível, de 3 trilhões de dólares para fazer a transição. Vamos dominar a energia limpa do futuro. Então, eu acho que é um processo sem volta, porque hoje também nós percebemos os desafios dos problemas globais, né? A pandemia do Covid nada mais do que uma demonstração clara e inequívoca do como a gente precisa se coordenar, como uma gripe que começa na China, por, né, consumir alimentos silvestres que não deveria, por uma falta de higiene ali, tentaram se esconder um pouco no começo, até o prefeito foi demitido, ficou super ruim por causa disso. Quando o governo federal ficou sabendo, não, vocês não pode esconder isso, abre, avisou a OMS, fecha a cidade, de repente espalhou para o mundo inteiro. Só que, pós-Covid, a gente vai ter a crise econômica, vai ser uma crise muito maior do que essa que a gente está vendo de saúde econômica, né, de saúde pública. Após isso, daqui 4, 5, 10 anos, a gente vai ter uma crise gigantesca, que é quando as mudanças climáticas vão colocar os seus piores efeitos, né, dos eventos extremos, das secas, da falta dos habitats, né? A gente está falando, as mudanças climáticas vão transformar a geração, é o maior desafio da nossa geração, né? E se a gente não fizer a lição de casa, hoje, se fizesse a melhor lição de casa possível, conforme o Acordo de Paris, a temperatura do planeta só ia subir 2 graus. Só 2 graus. O que já é uma coisa absurda. Já é absurdo. A gente está falando que no estado de São Paulo não vai ter mais café. A gente está falando de seca, a gente está falando de perda de metade da Amazônia. Acabando com a Amazônia, a região de São Paulo vai virar um deserto. Olha no mesmo ambiente que São Paulo. Vai para a África, vai para a Austrália, são grandes desertos, né? No mesmo latitude que São Paulo. Então, São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, só tem as chuvas desse rio que vem da Amazônia porque a floresta está lá. Destruindo a floresta, a gente não tem água aqui. Então, as mudanças climáticas vão trazer um problema muito grande. Eu acho que o capital, né, como você comentou, o capital vai deixar, eu acho que o capital vai ter que deixar, porque as crises são tão grandes, os eventos extremos vão ser tão ruins, que a gente vai ter que mudar. Adalberto, eu concordo com você, porque realmente o capital vai perder se não acompanhar e não for nessa onda do que você está dizendo da Europa, mesmo Estados Unidos, China. E como é que entra o Brasil nessa história? Quanto nós vamos perder? Quanto nós vamos chegar atrasados num país que tem um presidente que está o tempo todo entrando conflitando com a China, ele e a sua prole, né? E uma política ambiental absolutamente anacrônica, uma coisa que, né, aliás, está caminhando para trás. Quer dizer, o Brasil vai ter sérios prejuízos. Isso está no. Como é que vocês estão avaliando isso? Você que está no meio de uma empresa que olha para o futuro, que a BioID surgiu lá em 95 como uma startup, é hoje uma gigante, né? Nós temos todo um conceito, quer dizer, tem gente altamente capacitado olhando para o futuro. Que futuro é esse que o Brasil escolheu para si? Quanto nós vamos colher, né, negativo por não enxergar isso? Porque nós não estamos enxergando isso. Você concorda? Eu concordo plenamente, Cris. Eu acho que a gente está numa situação muito difícil, né? O Brasil sempre foi visto mundialmente, ele é uma potência ambiental. A gente é uma potência da biodiversidade, temos a maior floresta do mundo, temos um parque de produção de energia relativamente limpo, né, com grandes hidrelétricas, crescemos muito em eólica, nosso potencial de solar é incrível, solar tem um custo de reduzir o custo da energia para as pessoas, criar a indústria do futuro, empregos verdes, quer dizer, o Brasil já é uma potência em várias áreas, biocombustíveis, a gente é o segundo maior fabricante, produtor de biocombustíveis, né? Então,
biomassa, energia da biomassa, né, novas tecnologias como flex, quer dizer, o Brasil vinha se consolidando com uma grande potência ambiental. Mesmo sendo ali sete, oitava economia, a gente viu grandes negociações internacionais. O Brasil sempre teve uma tradição diplomática muito importante. A gente abre, né, a Assembleia Geral da ONU, em função do histórico dos embaixadores brasileiros que sempre foram. A gente ajudou o mecanismo de desenvolvimento limpo dentro do protocolo de Kyoto, foi feito por negociadores brasileiros, né? Mesmo o Acordo de Paris, ainda em 2009, depois a parte da Rio+20, né? Está falando Rio Eco 92, depois o Rio+20, né? Então, o Brasil sempre foi uma potência e a gente ganha muito com isso, porque hoje a gente vive da exportação de produtos agrícolas, minerais. Então a gente não pode correr o risco de ver nossos produtos serem boicotados pelo consumidor europeu, né? Ou serem boicotados por países que falam, pô, eu não vou ficar comprando soja ou produto brasileiro porque ele está destruindo a Amazônia. Então, é do interesse do Brasil, inclusive, principalmente do agronegócio, que a gente tenha uma política ambiental boa, né? E você pega o agronegócio brasileiro, a maior parte do agronegócio brasileiro, ele é sustentável, ele quer fazer, a ministra, a Tereza, ela representa esse agronegócio do futuro, sabem as coisas boas, o Brasil, pô, tem sol, tem água, a gente tem tudo para ser uma potência, mas infelizmente a gente vê a política ambiental, o ministro de meio ambiente, ele é um ministro do desmeio ambiente, né, contra o meio ambiente, ele só faz barbaridade, né, tem aí processos do Ministério Público, esse é um cara que vai responder o resto da vida pelas coisas, né, a boiada que ele quis passar enquanto a gente estava preocupado aqui com o Covid. O ministro de Relações Exteriores também, né, um super ideólogo lá, Olavo de Carvalho, uma loucura, pensar que o Ministério de Relações Exteriores pode ter uma pessoa como ele, né. Uma mancha no Itamaraty, né? Sinceramente, para mim, isso é uma mancha. O Brasil é um país que, na história da diplomacia, teve grandes nomes. Essa criatura suja a passagem, né? Suja a diplomacia brasileira, porque é de uma. Desculpa, eu não quero levar o debate para isso, a palavra isso, mas eu me sinto muito, porque a gente teve grandes avanços, né? Na política externa, no governo Henrique, enfim, né? E você se pega hoje a agenda econômica, tem uma agenda econômica importante que vem sendo feita no Brasil, né? E tá em toda a imprensa aí, a equipe econômica vem falando, olha, a gente vai ter que mudar o ministro do meio ambiente, vai ter que mudar o ministro das Relações Exteriores, porque o mundo não quer mais comprar do Brasil, ninguém quer vir investir no Brasil. Então, para que a nossa agenda econômica funcione, a gente vai ter que tirar esses ministros ideológicos, né, que estão hoje ali, que, pô, ministra de... Eu vi até uma pergunta, tem algum ministro bom? Tem ministro bom, a ministra da Agricultura, a Tereza, é ótima, o Tarcísio da Infraestrutura é bom, a gente tem ministros bons no governo, o Brasil tem uma qualidade muito grande. O ministro de Minas e Energia, ele é bom, o ministro Bento é um cara consciente, né? O próprio Pontes, o ministro de Ciência e Tecnologia, né? Eu tive várias vezes com ambos, eles são bons. O problema é que o governo, como um todo, a nível federal, ele ficou muito desarticulado, muito disfuncional, e mandando mensagens ruins. Pô, se a China é o maior parceiro comercial, o maior investidor estrangeiro direto, que mais transfere tecnologia, o que mais ajuda o desenvolvimento do Brasil, que mais faz comércio com o Brasil, faz sentido você ter ministro xingando, falando besteira? Não faz. Então, eu acho que a gente está num ponto de inflexão muito grande, né? Provavelmente o Brasil vai ter que tirar esses outros ministros aí ideológicos, a chamada ala ideológica. Fiquei muito feliz de ver o ministro da Educação finalmente saindo, né? O cara que só fica criando problema em vez de resolver os graves problemas da nossa educação. Mas é isso, a gente tem uma possibilidade, que é a oportunidade histórica de finalmente integrar o desenvolvimento econômico e social que o Brasil precisa, que a gente é um país com grande desigualdade social, com muita pobreza, com muita desigualdade, um dos piores índices de educação no mundo. Então a gente precisa ter um espectro social importante, mesmo um governo mais de direita, mesmo um governo liberal, ele tem que pensar no social, porque o Brasil é desigual, o Brasil é pobre, né? E tem que ter as políticas ali pensadas para políticas afirmativas, dar mais equidade. Só que do outro lado, que são
que é esse Brasil que cresce, que é a gente aqui no estado de São Paulo, né? Uma economia pujante, um grupo de startups. Você pega Piracicaba, o ecossistema de inovação de startups do mundo agrícola de Piracicaba compete com os melhores do mundo. A gente está falando de, né, claro, a Exalc é uma referência, né? Você está falando de grandes institutos, mas o potencial que a gente tem de alavancar que o interior de São Paulo o interior de São Paulo é nível Europa, né? Se o Brasil fosse parecido com o que a gente é aqui, a gente tem um potencial incrível, porque a gente tem reservas minerais, a gente tem agricultura, a gente tem uma população jovem, uma população dinâmica, o brasileiro é flexível, né? Ele sabe sair. Então, a gente tinha um potencial de realmente ser uma potência da nova economia. E se o mundo está indo para essa nova economia, né, para a indústria 4.0, para a cidade 4.0, todas essas soluções de tecnologias para um futuro de baixo carbono, o Brasil era para ser o maior beneficiário, porque a gente poderia mostrar, olha, nossa agricultura é limpa, nossa agricultura está reduzindo a emissão, pode comprar da gente que a gente está preservando, olha aqui a Amazônia 4.0. O Carlos Nobre tem um trabalho muito importante, né, que foi presidente do INPE, hoje da Amazonas, da Amazônia como um todo. Ele tem estudos que mostram o valor do hectare preservado na floresta em relação a você destruir por gado ou por soja. Dependendo da cultura que você põe ali, extrativista mesmo, com as comunidades tradicionais que estão lá, você gera 7, 10, 20 vezes mais renda. E se o Brasil estiver preservando a floresta, tudo que a gente produzir lá, o mundo vai consumir. Você vai num supermercado da Suécia, na França, olha, esse produto é sustentável e veio do Brasil e está gerando emprego, gerando renda para manter a floresta de pé. Você acha que eles vão comprar de lá ou do Midwest americano, que é subsidiado, que polui, que briga? É óbvio, então o Brasil tem muito mais a ganhar nessa transição para a economia limpa, né? É uma pena só que o governo ficou muito perdido nesse 1 ano e meio aí, brigando, né? Brigando consigo mesmo e perdendo o foco. A gente tinha que ter um foco hoje na pandemia, resolver a questão de saúde pública para poder pensar na reconstrução econômica. Pô, mas a gente está sem ministro da saúde, faz 2, 3 meses. A gente não tem ministro da educação. Não tem, não é que tipo é ruim, o cara era péssimo, saiu. A gente não tem ainda, né? Então, o mundo está caminhando para essa nova economia. O mundo está caminhando para as energias limpas, renováveis. O mundo vai consumir cada vez mais produtos que venham do comércio justo, que promovam a sustentabilidade. E a gente não pode correr o risco do consumidor global, especial europeu, né? Mesmo aqui na América Latina, mas na Ásia, associarem o Brasil com uma situação ambiental ruim, com uma insustentabilidade do ponto de vista econômico, social, porque isso é muito ruim para a gente. Muito ruim. Mas é isso. Esse senso de urgência, talvez agora fique mais claro, né? Porque a equipe econômica está vendo a gente, o ministro falou esses dias, a gente pede para o povo vir investir, todo mundo fala, não vou investir no Brasil, o Brasil não preserva o meio ambiente. Então que isso se transforme num senso de urgência, de mostrar, olha, vocês precisam resolver a questão da saúde pública primeiro, tem que cuidar das pessoas e depois tem que vir com um plano econômico importante, porque se a gente não construir a nova economia, o Brasil vai ficar para trás. Eu, particularmente, não acredito que virá desse governo qualquer ação que possa colocar o Brasil, pelo menos, colocar no trilho, para falar assim, pô, agora anda, né? Eu acho que nós vamos ter que, mais uma vez, talvez a gente perca esse bonde da transformação, né? De tudo isso que você está falando, que o mundo realmente está acordando e está se mexendo. Infelizmente, o Brasil, eu espero estar errada, mas eu não consigo enxergar a saída nesse momento, eu não consigo. A mobilidade sustentável, né, ela vai, se você acha que ela vai estar mais forte na pauta dos prefeituráveis, a gente vai ter eleição do prefeito esse ano, acho. Mudaram já para novembro, né? As coisas acontecem no âmbito do município, é nos municípios que tudo isso, né, vai. Você, pela BioID, certamente tem muito mais contato, né, no âmbito de frotas que vão para a cidade do que outra coisa. Você acha que ela vem para a pauta? Já existe uma abertura na mente de quem está pleiteando uma vaga, né,
ser prefeito nesse país? Você acha que está olhando para a mobilidade sustentável? De que forma isso está sendo colocado no mercado para que eles entendam como isso funciona? A importância disso? Olha, eu acho que os prefeituráveis e os novos prefeitos que não colocarem a mobilidade urbana no centro das políticas públicas do seu município vão ficar para trás. Não há dúvida sobre isso, porque cada vez mais vai ser difícil para cidades conseguirem competir com outras cidades e gerar empregos de qualidade, atrair investimentos. Então, cidades que não conseguem mobilizar pessoas, bens e serviços de uma maneira eficiente, elas vão perder os empregos, elas vão perder os investimentos, elas não vão atrair os jovens que vão criar as tecnologias, os aplicativos e as soluções do futuro. Então, hoje, a mobilidade urbana, especialmente pós-Covid, ela entra no centro da reconstrução das nossas cidades. A micromobilidade, né, que a gente está falando do pedestre, das bicicletas, né, das ciclovias, essa integração, ela certamente vai ser muito mais importante no pós-Covid, porque as pessoas vão estar com medo de entrar no transporte público. Então, cada vez mais vão usar bicicleta, vão usar patinete, vão fazer coisas no seu próprio bairro, né? Aqueles conceitos do urbanismo moderno, do uso do solo misto, do bairro sustentável, né? Você vai cada vez mais consumir e fazer tudo no seu bairro, né? Meus pais ali moram ali perto da Carlos Botelho, por exemplo. Pô, você sai de casa, você tem que ter em 5 minutos de caminhada acesso a tudo, a padaria, serviços, a manicure, a farmácia. Você não precisa entrar no carro e ir lá para o outro lado da cidade para consumir nada. Então, criar esse bairro sustentável, do ponto de vista, o bairro completo, né? E a rua completa, ruas com calçadas largas, com proteção, com iluminação pública, que dê prioridade ao pedestre, ao ciclista e não ao transporte individual, ao carro. A gente não pode deixar que o carro domine a cidade. Não é que o carro seja o vilão, não é. O carro dá acesso a muita coisa, a serviço. Agora, cidades que estão sendo construídas baseadas no transporte individual, e Piracicaba aí teve esse problema do que nos últimos anos só grandes obras de infraestrutura para o transporte individual, ponte, viaduto, e isso e aquilo, né? Você só fomenta o transporte individual, aumenta a poluição, perde qualidade de vida, porque tem trânsito toda hora, em todo lugar. Isso faz com que a cidade perca produtividade. E o transporte público, que é essencial para qualquer cidade do futuro, as pessoas, em geral, os urbanistas, medem o sucesso de uma cidade pelo transporte público, né? Aonde você tem o rico usando o transporte público, vai em qualquer cidade grande europeia, nos Estados Unidos, mesmo na China, as melhores cidades, mais bem-sucedidas, são as que os ricos estão no transporte público, né? Então, planejar cidades com grandes modais, diferentes modais integrados, é a chave para o sucesso dessa cidade. Então, eu acho que os prefeitos vão ter que pôr na pauta, com muita solidez, os planos cicloviários, a preferência para o pedestre, pegar perto de hospital, perto de escola, os planos. Nova York tem um plano que ficou muito famoso, né, da Janette Sadikan, que foi a secretária de transporte. Ela conta que quando ela foi fazer uma entrevista com o Bloomberg, né, que era o prefeito de Nova York, o Bloomberg foi meu chefe na C40, né, eu trabalhei 4 anos com ele ali, tive várias vezes com ele, tenho foto com ele, tá, um cara que eu gosto muito. Ele que fala sempre que para você governar você precisa de dados, né, não tem como governar sem dados, então ele gostava muito de fazer pesquisa e criar tal. E ele foi entrevistar várias pessoas para contratar o secretário de transporte. E a Janette Sadikan, na entrevista, foi lá, o que você vai fazer? Eu vou tirar os carros de Manhattan. Ele, como assim? Sim, para melhorar Nova York tem que arrancar os carros. Vamos tirar todos os carros, vamos aumentar a calçada, vamos fazer ciclovia, vamos melhorar o transporte público, corredor de ônibus na superfície. Claro que metrô é bom, mas metrô é muito caro, não dá para expandir. Então vamos fazer todos os modais integrados. E ele fez. E Nova York se reinventou nos últimos 12 anos, né? Então, a cidade que não criar espaço público de qualidade, que melhorar a calçada, que investir no transporte público, ela vai colapsar. Cris, daqui a 6 meses, ouça o que eu estou dizendo, em novembro, os prefeitos, você sabe que muito prefeito não quis adiar a eleição, porque, em tese, vai acabar o dinheiro deles em outubro.
em outubro, uma grande quantidade dos prefeitos brasileiros não vai ter dinheiro para pagar nem funcionalismo. Outubro. Por isso que eles queriam de todo jeito a eleição. Não, pandemia o quê? Vamos fazer eleição. O primeiro sistema que vai colapsar é o transporte público. Por quê? Após a pandemia, as pessoas não vão voltar no transporte público. E mesmo que elas voltem, na China mesmo, voltou metade dos usuários do transporte público só. E mesmo que elas voltem, a gente vai ter que ter maior distanciamento, né? Vai ter um contexto muito difícil. Então, as cidades vão ter que ou subsidiar ou aumentar a tarifa. Aumentar a tarifa é quase impossível, ainda mais no ano eleitoral, na crise. Aumentar o subsídio vai ser muito difícil, porque a gente vai ter graves problemas sociais, de saúde pública, né? Um déficit fiscal gigantesco. Então, ou a gente reorganiza o modelo de contratação dos sistemas de transporte público, ou vai entrar em colapso. Piracicaba é um grande exemplo. Né? Foi uma das primeiras cidades a colapsar o sistema. A concessionária antiga, né, a Viajo, simplesmente foi embora, largou. E aí a prefeitura fez esse contrato emergencial aí, meio, achei estranho, mas sei lá, com a Transacreana, trazendo um monte de ônibus velho, né, com mais de 10 anos de idade. E, para mim, isso é uma postura totalmente assim, fora, né, das diretrizes que a gente devia estar tendo, porque ou você coloca ônibus de qualidade para atrair a classe média de volta para o transporte público, dar rentabilidade, sustentabilidade, prioridade sobre o viário, faixa de ônibus, melhoria nos pontos, integrar com ciclovias, iluminação, câmeras, proteção, GPS, tecnologia no celular, e isso e aquilo, ou o sistema vai colapsar. Né? Eu não sei os dados tão bem de Piracicaba, por que eles contrataram essa empresa, por que já não fizeram uma nova licitação, mas é uma oportunidade de mudar o modelo de contratação de ônibus. Não sei se você conhece com detalhes, mas o que acontece? No Brasil, a gente contrata os sistemas de ônibus baseado em custos. As empresas apresentam uma planilha, ó, meu custo é tanto, né? E aí a prefeitura paga ele por passageiro. Então, é o pior modelo do mundo, né? Hoje o Banco Mundial, o Banco Interamericano, eu já trabalhei muito com isso, traz um novo modelo. Olha, esse modelo de pagar por custo é péssimo, por quê? O operador vai fingir que está aumentando os custos, e mesmo custos ineficientes, para ele tanto faz, porque está lá na tarifa. Aí dividir o bolo da receita por passageiro é pior ainda, porque ele quer enfiar o máximo de pessoas possível dentro de um ônibus, e nas linhas e nas saídas que não tem passageiro suficiente, ele quer sair. Então você fica ruim. Você vai na periferia de qualquer grande cidade, demora 40 minutos para passar um ônibus. Imagina você pensar um metrô de São Paulo. Ah, eu chego lá, agora o próximo vai passar daqui 40 minutos. Você nunca usaria, né? Regularidade. Você tem que chegar lá e passar um sistema daqui 4 minutos, 5, no máximo 15, 10, né? Então, a gente criou um modelo de remuneração que assim, ó, dá toda a concessão para o privado. O privado faz tudo, o privado arrecada dinheiro, o privado planeja, né? E o poder público só fiscaliza. Agora, você vai lá na Secretaria de Transporte, o cara não tem técnicos para fiscalizar, ele tem meia dúzia de gato pingado, que, nossa, já o operador não, contrata consultoria, tem advogado, tem uma estrutura. Então, ou a gente muda esse modelo de remuneração baseado em custo para o modelo baseado em desempenho, em performance, que é o que Londres criou, né, ali no final dos anos 90 como uma referência, depois a Austrália melhorou o modelo, depois aqui Santiago e Bogotá deram o passo à frente, que é indicadores de desempenho, regularidade, saída, limpeza do ônibus, poluição, gentileza do motorista. Olha só, no de Londres são 10 critérios, tem lá gentileza do motorista, limpeza dentro do ônibus, o cara vai com um paninho assim, ó, limpa, aí ele tem uma matriz de sujeira, e dependendo da cor da sujeira do pano, o cara dá. Aí, como que é a remuneração, por exemplo, em Londres? Se o cara tira 10, 10, 10, 10 em tudo, que é impossível, mas vamos dizer que ele seja perfeito, ele vai ganhar 20% acima da remuneração da tarifa. E se ele for muito mal, tirar abaixo de 7, que é a nota mínima, ele vai receber 20% a menos da remuneração, e ele pode ser tirado do sistema depois de tantos anos. Então, você coloca indicadores de performance. Esse é o problema do poder público brasileiro. O poder público brasileiro, ele não cria indicadores de desempenho, né? Eu não estou reclamando do funcionário público, né?
Eu já trabalhei na prefeitura, você tem muita gente boa, tem pouca gente, pouco qualificada, pouco prestigiada, né? Com poucos recursos. Eles fazem milagre com o que tem. Agora, serviços públicos que não tenham como a população avaliar, dar feedback e melhorar ou não, ou tirar ou não o cara se ele não vai bem, fica desse jeito. E isso acontece no ônibus, isso acontece no lixo, isso acontece na iluminação, isso acontece em vários serviços públicos. Então, a pós-economia, a pós-Covid, pode nos dar uma oportunidade, porque a gente está vendo a digitalização da economia. É muito fácil o poder público criar aplicativos e pesquisas e usar a tecnologia para melhorar isso. Pensa só, hoje todo mundo tem um celular, né? Se você quiser, você acompanha o celular remotamente, tanto que a gente sabe quantas pessoas estão fazendo ou não isolamento, né? Então você consegue, por exemplo, com GPS nos ônibus, saber certinho o trajeto que eles estão fazendo. Aí, a hora que o cara entrar no ônibus, ele clicou ali. Quando ele volta, ele também bate. Então você sabe a origem e destino desse cara certinho. Você tem o GPS do ônibus e você tem o sinal do celular. Se você unificar todas essas camadas, você integra e eficientiza a rede. Aí você cria critérios para ir melhorando. Então, nessa linha aqui eu tenho que ter uma linha expressa, essa aqui eu tenho uma semi-expressa, aqui eu tenho que pôr mais ônibus, aqui eu posso tirar ônibus. Tá? Então, se você não usar os dados, as informações disponíveis para melhorar o sistema, você nunca vai melhorar. E esse é o problema nosso hoje do poder público. O poder público não consegue usar essa gama de informações que ele tem para melhorar os serviços. Quer dizer, qual é a função do serviço público, se não servir a população? Só que se você não tem indicadores e critérios para melhorar esse serviço, você fica perdido. É como o setor privado. Hoje, né, eu estou lá numa empresa gigante de tecnologia, 24 mil patentes, 250 mil funcionários, né, um exemplo mundial, as empresas mais inovadoras do mundo. Pô, mas vai ver como o meu chefe, meu presidente aqui, ele mede todo mundo, ele cobra todo mundo. Você tem critério, você tem indicador, você tem que cumprir aquilo. Se você não cumprir, por que não deu? Olha, não deu, eu esqueci, não fiz, ou não deu, fulano. Beleza, você entende, então muda de novo, planeja de novo. Mas você tem que estar sempre reavaliando. Agora, no poder público, eu sinto que não. O poder público, em geral, ele está ali só apagando incêndio e não tem tempo de planejar o futuro, né? Essa visão de futuro de como ser. Então, esse é um desafio, né? Mas talvez essa nova digitalização da economia, esse novo normal, né, possa nos ajudar a ser mais eficientes, né? Pode ser, né? Eu tenho a impressão de que alguns setores do poder público, como transporte, você mencionou muito bem, merenda, lixo, são alguns setores assim nevrálgicos, são pontos nevrálgicos que você mexe, às vezes você mexe com interesse que é muito delicado. A gente sabe de coisas assim, né, de uma forma geral, de organizações que são criadas em torno disso, que fica difícil você quebrar, mas uma hora precisa ser quebrado, é o que você falou. Modelo é o que não falta, né? Existe no Brasil algum modelo que segue padrões europeus ou norte-americanos de transporte público? Acho que não, né? Não, tem. Você tem muitas boas práticas no Brasil, em quase todas as áreas. Uhum. Olha, hoje, por exemplo, eu estou aqui em Campinas, né? Eu moro em Campinas. Campinas foi eleita aí a cidade mais conectada, inteligente do Brasil esse ano. Muitas das coisas que foram feitas aqui em Campinas, quer dizer, para não precisar citar Curitiba, né, São Paulo, aquelas que são sempre as referências, né? Estou vendo aqui alguém fez comentários sobre Salvador. Salvador também é uma referência hoje no Brasil, né? Você tem exemplos de cidades que colocam as pessoas no centro do seu planejamento. Essa é a diferença. Muitas cidades ainda fazem política pública pelos interesses, como você disse. Você tem financiadores da campanha do prefeito, você tem os grandes grupos e tal, e esses caras fazem a política pública da cidade. Agora, os prefeitos que conseguem se desvencilhar disso e colocar as pessoas, a qualidade de vida, a melhoria dos serviços públicos no centro, melhor. Salvador é um exemplo. Salvador, a minha esposa morou em Salvador 4 anos, eu ia muito para Salvador, eu fui mais de 30 vezes para Salvador nos anos que ela morou lá. Salvador ficou abandonada, é uma cidade que perdeu assim muito, estava suja, estava ruim. Desde que o atual prefeito, né, o ACM Neto entrou,
eles transformaram a cidade em 8 anos, uma coisa incrível, né? O ex-secretário de Meio Ambiente, o André Fraga, ele criou um ecossistema de inovação e tal, que em poucos anos fez Salvador ser a central das startups do Nordeste, melhorou o transporte público, entregou, fez corredor de ônibus, expandiu o metrô, tirou carros ali, por exemplo, da Barra e fez calçadões. Então, você consegue fazer ciclovias. Por exemplo, Piracicaba. Piracicaba tem um plano de ciclovias. Você sabia que foi feito um plano de ciclovias de Piracicaba? Está pronto. Eu lembro, eu trabalhava na Fundação Clinton, uma vez eu dei uma palestra aí, apresentei um pessoal, tal, a prefeitura contratou um plano de ciclovias, né, na gestão do Ferrato ainda, do Gabriel Ferrato, e o plano foi simplesmente engavetado porque não queriam mexer com a classe média que anda de carro. Então, assim, quer dizer, o pessoal faz o planejamento, mas depois não tem coragem de implementar, né? Agora, pega o potencial de Piracicaba de ter ciclovias, né? Você tem ali da Exalc, todo aquele ecossistema universitário que a gente vive, faixa de ônibus, transporte público, pô, pega lá, você vai para Santa Terezinha, vai para qualquer bairro da periferia, você vem de manhã, aquela pista chegada em Piracicaba é travada todo dia. Pô, faz uma faixa exclusiva de ônibus ali, quanto custa fazer isso? Você pinta. Não tô nem falando para construir, fazer grandes obras. Pinta. Põe uma faixa, põe uma câmera, se você invadir, você vai tomar multa. Aí, ó, trabalhador que mora em Santa Terezinha, hoje você demora 40 minutos para chegar no centro. Com a faixa você vai chegar em 20. Porra, é bom para o prefeito vai ter uma moral, é bom para a cidade, é bom para o trabalhador, é bom para o empresário, porque o cara, em vez de demorar 40 minutos, chegar no trabalho de saco cheio, cansado, estressado, ele vai demorar 15 minutos, ele vai chegar 15 minutos mais cedo na casa dele, ele vai poder cuidar da educação do filho, né? Vai poder ter lazer, se qualificar, quer dizer, existem exemplos, inclusive esse que eu falei de contratação de ônibus por modelos de desempenho, existe. A licitação de São Paulo melhorou muito, a de Brasília melhorou, Rio de Janeiro, BH fez muita coisa, né? Campinas, por exemplo, criou uma coisa nessa nova licitação chamada Área Branca. A área central aqui de Campinas, a partir de 2022, só vai poder entrar ônibus elétrico. Só vai poder ter bicicleta, pedestre. Os 2 principais corredores de ônibus, a maior obra viária hoje de corredor de ônibus do Brasil está sendo feita aqui em Campinas, ligando os 2 bairros mais carentes, né, Campo Grande e Ouro Verde. Quase 40% da população de Campinas, mais de 400 mil pessoas moram do lado de lá da Anhanguera, né, a periferia. Esse cara demora 1 hora para chegar na cidade. Está sendo construído um super corredor de ônibus que vai demorar 20 minutos. Então, imagina quanto você reduz de poluição, quanto você melhora da qualidade de vida, da produtividade da cidade. Então, exemplos tem. A questão é vontade política, né? A gente precisa cada vez mais eleger governantes que se preocupem com as pessoas e não com agendas paralelas, né? Exato. O Edinaldo, que está aqui com a gente, ele fez está participando bastante, fez algumas perguntas. Uma delas, ele disse que trabalha com uma empresa com energia renovável e carregadores de veículo elétrico. Ele pergunta como é que vai ficar esse mercado depois da pandemia, se você tem uma avaliação sobre isso. Olha, o mercado... É uma questão aí central, porque é abastecimento, né? Sim. Olha, o mercado de veículos eletrificados cresceu muito, muito, muito no mundo, né? Mesmo pós-pandemia, a venda de veículos elétricos é bem maior, caiu bem menos, digamos assim, do que a venda de carro a combustão, né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente saiu de 3 mil carros híbridos e elétricos, né? Vendi 3 mil vendidos em 2018, para 17, 3 mil, para 4 mil em 18, para 12 mil em 19. Mais de 3 vezes. De janeiro a março desse ano, a venda de veículo elétrico estava 5 vezes maior, 4 vezes e meia maior do que o ano passado, nesse mesmo período. Nesse primeiro semestre, enquanto as vendas de veículo comum caíram 40%, 50%, o de veículo elétrico esteve estável e cresceu em relação ao ano passado. A gente deve terminar o ano com 30%, 40% na queda de veículos a combustão e um crescimento da venda de veículos híbridos e elétricos no Brasil.
Isso se deve, óbvio, a novas tecnologias, você tem híbrido flex, que não precisa de infraestrutura de recarga, mas tem muitos projetos avançando, né? Por exemplo, nós na BVE, né, na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, nas últimas 2 semanas a gente teve reunião com vários ministros, inclusive o Bento, né, que você perguntou, ministro de Minas e Energia, tivemos uma call com ele, Ciência e Tecnologia, Casa Civil, Ministério da Economia, tentando mostrar para eles, olha o que a Alemanha está fazendo, a Alemanha está pondo 9 bi, 2 bi em infraestrutura de recarga, 2 bi em veículos, mostrar, o mundo está indo para essa nova economia e tal, e a gente sentiu uma receptividade de pensar, tentar pensar uma maneira de reconstruir esse ecossistema todo aqui no Brasil. Existe uma chamada da ANEEL, que foi feita o ano passado, a chamada 22, que já tem 600 milhões de investimentos em infraestrutura de recarga e projetos de mobilidade elétrica. Então, muitos corredores, São Paulo, Rio, São Paulo interior, né, a região de Campinas mesmo tem muito, BH, Paraná fez um grande corredor, Santa Catarina fez corredor, lá Ceará tem uma infra legal, Pernambuco tem uma infra legal, a Bahia começou, né? Eu vi aqui também falando da mobilidade, o pessoal aqui de Salvador está aqui na live também. Salvador pode se transformar numa referência. Se os planos do atual prefeito derem certo, da construção dos corredores, da entrega dos VLTs, né, do veículo leve sobre trilho, junto com a expansão do metrô, e todo aquele ecossistema que foi feito de ciclovias, veículos limpos e tal, Salvador vai virar uma referência no Brasil. Eles têm tudo para dar certo, digamos assim, do jeito que as coisas estão ocorrendo. Mas é isso, o desafio é sempre grande, né? Quando que você acha que a gente chega a 50% da frota de automóveis de passeio, pelo menos, no Brasil? Olha, a Agência Internacional de Energia diz que em 2030 a gente vai ter 25% da frota elétrica. 25%, né? Algumas projeções falam que a gente pode chegar a 50% da frota em 2040. Só que, com o Covid e tudo mais, talvez esse processo seja acelerado, porque os governos estão colocando muito dinheiro para eletrificar as economias. Como eu falei, a poluição mata, né? A gente viu os números da Covid, cidades poluídas morrem muito mais. Então, como as principais economias do mundo estão colocando muito recurso na energia limpa, na mobilidade elétrica, talvez essa transição seja até mais rápida. Hoje, por exemplo, em 2020, 33% a projeção, né, do ano passado e para esse ano, é que 1/3 de todos os ônibus vendidos no mundo já sejam elétricos. 1/3. Esse ano. Né? Todas as frotas públicas de ônibus da China vão estar eletrificadas até 2022. Todas. E eles vão cumprir, porque a China cumpre todas as metas. O prefeito que não cumprir a meta, ele é mandado embora, né? Então, vai ser cumprida. Se você vai, por exemplo, para motos, bicicletas e motos, a gente já tem quase 25% das motos vendidas no mundo elétricas. E vai chegar a 60% em 2030. Carro leve é um problema. Hoje a gente está abaixo de 3% a nível mundial, né? Mas você tem já mercados que estão crescendo bastante. A Noruega, mais de 70% dos veículos vendidos foram elétricos ou híbridos, porque o governo subsidiou, o governo bancou. Claro, Noruega é difícil, né? Suécia, Dinamarca, a gente está falando quase que outro mundo, né? Mas as projeções são, o ano que vem, 2021, chegar a 8%, né? 2025, não, isso a nível mundial. A mundial. No Brasil, a gente vai sofrer um pouco mais, vai demorar um pouco mais. Primeiro porque a gente não tem política ambiental, né? E a política ambiental quase sempre é o driver que move essa agenda dessa nova economia, né? Então, a gente tem um problema aí. E segundo, que é uma vantagem nossa, nós temos biocombustíveis avançados. Nós temos o etanol, que para veículo leve ele é bom, ele emite menos poluente, ele é renovável. Então, no veículo leve, o Brasil já está bem, né, em uma parte da frota. O problema é que o etanol perdeu muito espaço. Como o governo criou muitos incentivos nos últimos anos para a venda de veículo, e falou, eu vou incentivar o flex, pensando que era para incentivar o etanol, né, todo mundo acreditou nessa conversa, mas na prática 70% das pessoas põem gasolina. Então, a gente está subsidiando a gasolina. Hoje, o carro elétrico paga mais imposto do que um carro a gasolina no Brasil.
Absurdo. Eu acho que é o único país do mundo. O pessoal fez um ranking lá. O Brasil era Brasil, Venezuela, uns 2 países da África, assim, que você nunca ouviu falar, umas coisas. Só. É ridículo, a coisa mais absurda do mundo. Quer dizer, o lobby, né? Eu lembro no mestrado, né, você estuda lá a formação de política pública, né? Que, assim, toda formação de política pública, você tem os grupos de interesse, aí eles vêm, fazem o seu lobby, que é legítimo. Olha, governo, eu acho que se você fizer isso, acontece isso. Tá, tá, tá. A academia diz que esses grupos de interesse, alguns têm mais força porque ele tem acesso privilegiado ao formulador. Então ele fala, por ele financiar a campanha, ou por isso ele só tem o acesso privilegiado. Ó, deputado, ó, prefeito, ó, governador, ó, essa política é boa, tal. Só que o político, ele tem que ouvir o outro lado. Ele ouve todo mundo e chega na conclusão do que é melhor para a sociedade, mesmo que ele cumpra um pouco daquele lobby que é legítimo. Só que no Brasil a gente não vê isso. O que a gente vê no Brasil é que os lobbies mandam na política pública, os lobbies fazem a política pública. Então, infelizmente, a gente tinha uma parte do setor automotivo no Brasil que era muito atrasada, mas felizmente isso está mudando. Na própria aprovação do Rota 2030, a gente vê hoje também muitas daquelas grandes montadoras estão focando muito. Você pega grandes montadoras asiáticas, a Toyota, a Nissan, mesmo europeias, a Renault, né, agora as alemãs, com todo o apoio do governo. Esses caras hoje estão liderando a agenda da eletromobilidade. Esses caras, há 3 anos atrás, eles faziam lobby contra, não quero, tem que preservar o emprego, eu quero guardar o mercadinho do Brasil porque eu vou trazer minha fábrica velha da Europa, então eu não posso investir, não quero elétrico. Não, etanol, temos etanol é lindo. Mas 70% usa gasolina. Ah, não importa, mas etanol é lindo, vamos subsidiar o flex e tal. Eles mudaram esse discurso. Né? A própria Única, os produtores de etanol, há 4, 5 anos atrás, eles jogavam contra o elétrico. Eles falavam, não, o elétrico eu acho que não é legal, isso vai tirar espaço do etanol. Hoje não. Hoje o setor sucroenergético brasileiro, ele lidera isso. Ele falou, vamos fazer os híbridos flex. A gente pode exportar, a gente pode ganhar os mercados. O Brasil exporta etanol para a Suécia, a gente pode ganhar. Então, esses setores importantes da economia mudaram, né? Eu assumi a presidência da BVE há 2, 3 meses, mas eu participo dessas reuniões do governo já há muitos anos, né, de nível tal, e eu vi uma transformação muito grande. Hoje, as principais montadoras do Brasil apoiam a agenda de eletromobilidade. Hoje, o setor sucroenergético brasileiro, toda a galera do etanol, apoia os híbridos flex e vê o potencial disso. A Petrobras, que no passado jogava muito contra os veículos elétricos, hoje ela não está preocupada com isso, ela está preocupada no core business dela, que é produzir petróleo e vender petróleo e gasolina, e não está nem aí mais para o veículo elétrico. Então, mudou. E o Brasil tem uma responsabilidade. A gente já teve o 6º maior parque de veículos do mundo, né? Hoje estamos em 8º. Já fomos o 3º maior mercado de ônibus e caminhão do mundo. Vamos ali perdendo para o 4º, 5º, mas está ali. A gente tem 100 mil empregos diretos, só nas fábricas do setor automotivo. Então, se o veículo do futuro vai ser elétrico, autônomo, conectado, se a gente vai ter uma economia cada vez mais compartilhada, então os veículos também serão compartilhados, o que acontece é que ou a gente faz a transição para essa nova indústria dos veículos elétricos conectados, autônomos, ou o nosso parque produtivo vai embora, vai sumir, vai ser ineficiente. Então, é o que a gente fala muito lá no governo. Governo, vocês têm a responsabilidade de fazer a transição para a indústria do futuro, que eu preciso preservar esse emprego, que é um emprego de qualidade. O emprego industrial é de qualidade, ele paga 2 vezes mais do que o emprego fora da indústria. Hoje, no Brasil, a indústria de transformação representa 40% do INSS. Se você deixar quebrar essa indústria, né, a gente briga muito com algumas alas lá no Ministério da Economia, super liberalzinho. Não, tem que liberar, tem que baixar imposto, tem que... Pô, mas como que eu vou competir? O cara da China não paga imposto, o cara é subsidiado, não tem como competir. Ah, você quer baixar o imposto de importação? Beleza, mas tira o imposto dos insumos. Painel solar, a gente tem uma fábrica de painel solar aqui em Campinas, né? A gente paga imposto quando eu compro insumos, os produtos, e o importado não paga nada. Aí você fala que o cara do ministério, desculpa, a gente não tem como resolver isso, mas a gente quer o importado mais barato, porque é bom para a economia. Eles são loucos. Se quebrar a indústria de transformação do Brasil, a gente está falando de 40% de déficit a mais no INSS. Quem vai bancar isso?
Nós estamos né? entrando na contagem regressiva. Olha, tem gente pedindo outra live. Eu sei que a sua mulher está te limitando aí, que você me falou, porque é muita live. Eu quero te agradecer imensamente. Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Obrigada a Galvani Cipriani, que me apoia nesse trabalho. E já fica o convite para uma nova